Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E olha, o episódio de ontem foi porreta. Assim, eu quase que diria que só ontem já compensou todas as besteiras que os roteiristas fizeram nesta e outras temporadas. Mas eu sou meio rancorosa demais, então eu não digo isso. Eles ainda não têm meu perdão por ter casa da Sansa com Ramsay. Enfim, eu devo dar o crédito onde ele é devido e realmente parabenizar os roteiristas, porque foi um bom trabalho. Assim, o roteiro, ele soube entregar bem as surpresas, né, as explosões literais, e teve todo um trabalho de edição que eu acho que potencializou isso ainda mais. E isso dá pra ver já nas primeiras cenas, né? Que claramente os roteiristas eles já chegaram metendo o pé na porta. Matando diversos personagens, né? O Kevin, o Lancel, o Mace, o Loras, que nem tava ali nos livros, mas enfim. O Alto Pardal e o que mais me chocou, eles mataram a Marjorie. Como assim? Quer dizer, eu achava que ela ia morrer. Eu acho que a Marjorie tem condenação escrito na testa já. Não tem muito como se salvar, né? Mas, daquela forma, eu achei que a morte dela fosse, primeiro, fruto do juramento pela fé, que ela ia ser considerada culpada, enquanto Cersei ia ser considerada inocente. E segundo, eu achei que a morte dela ia ser mais pessoal, sabe? Ia ligar mais o público à cena. Mas não. Ela foi-se numa explosão. Literalmente foi-se com um bang. E isso realmente me surpreendeu. E sim, depois você pensa na cena, até é um pouco chocante, né? Principalmente se você relaciona ela com uma cena que a segue, né? Que o Tommen, ele testemunhando essa explosão, ele acaba se suicidando, jogando-se pela janela da torre. Por mais que eu tenha umas reservas com a cena, a saber, a forma como o Tommen caiu, né, reto, eu achei esquisito. Sei lá, não sei se uma pessoa se joga da janela e cai retinha. Sim, eu devo admitir que foi uma cena de forte força dramática, até porque ela faz um paralelo muito bom com o que aconteceu com o Bran logo no primeiro episódio da primeira temporada, né? Volta ao início. Achei bem interessante. E mais legal ainda, do ponto de vista narrativo, é o fato que a Cersei se coroou rainha. Agora ela é Cersei primeiro de seu nome. Isso assim, embora eu fosse uma fã daquela teoria da rainha louca, né, que pregava que a Cersei, assim como seu suposto pai biológico, o Aerys II, ela ia tentar ou planejar ou mesmo tacar-lhe fogo em Porto Real, eu não achei que isso aconteceria com ela, rainha reinante de fato. Eu achei que isso poderia acontecer com ela tentando proteger o Tommen antes da morte inevitável dele, ou então, sim, os exércitos cercando a cidade e ela não faria como o Aerys, né, que abriu para as tropas invasoras entrarem, mas sim ela ia escolher levar todo o que restava a ela com sua morte. Enfim, mas o próprio fato do Tommen ter morrido, né, já coloca uma outra ideia nessa teoria. Aí não dá pra realmente continuar pensando nela nos termos de Cersei vai tentar explodir tudo sendo a regente do Tommen. Não dá. E de fato, eu acho que a partir de agora, quando a gente for pra 7ª temporada, no ano que vem, a gente tem que começar a pensar a história como realmente desconsiderando a questão profética, já que os roteiristas estão ignorando, né? Assim, primeiro, a Marjorie explodiu. Marjorie é a mulher que a Cersei jurava que é a rainha mais nova e bela. E
o Tommen, ele morreu depois da Myrcella, enquanto que a profecia, ela diz que os 3 filhos de Cersei iam ser reis e rainha. Então, realmente parece que essa é uma questão a ser levada em consideração quando se pensa nos próximos passos da série. Mas o que a gente deve levar em consideração, eu acho, são essas pequenas pistas que vão aparecendo, porque elas parecem bem mais palpáveis e uma coisa que a história está se usando para se guiar. E nesse caso estou falando daquela cena que o Bran, ele conta a história de um lorde que alimentou o seu hóspede com a carne do próprio filho dele e depois foi condenado a se tornar um rato gigante e comer seus descendentes, enfim, uma coisa assim. Que isso é muito bem reapropriado naquela cena que lavou a alma, acho, de todo mundo, onde a Arya matou o Walder Frey. Assim, não me interpretem mal. Eu achava mesmo que o Walter, ele já estava fazendo extra há mais tempo que devia ter ido embora. Talvez tivesse interessante para os roteiristas uma morte, não um dia precoce, porque ele já viveu pra caramba, mas uma morte inesperada dele e uma luta interna pelos Frey de quem ia assumir as gêmeas, né? E a Arya ia chegar naquele momento. Mas, enfim, não aconteceu. Isso, eu entendo porque não aconteceu, porque os roteiristas, eles estão numa de simplificar os objetivos da história. Tudo bem, mas, enfim, uma oportunidade perdida. Embora a cena da Arya matando o Walter, como a mãe dela morreu, tenha sido bem gratificante, né? Assim como foi aquela cena da aliança Tyrell-Martell contra o Trono de Ferro. E o Varys aparecendo assim. Fire and blood. A Dany vai se juntar a ela. Ou seja, Cersei em breve vai ter todo mundo contra Porto Real. E realmente isso promete ser uma guerra de grandes proporções. Eu fico imaginando como isso vai se tratar na série. Se os roteiristas, eles vão se focar mesmo nas batalhas, tal, nas consequências para a alta nobreza, ou vão, como acontece no livro, principalmente do ponto de vista da Brienne, vão explorar as consequências para a população normal, assim dizer, para os plebeus. Isso é bem interessante, um diferencial maneiro. Mas é claro que, né, essa guerra entre a casa Lannister de Porto Real, os Targaryens, Martell e Dany, não é a única que o Trono de Ferro terá que enfrentar, né? Porque este episódio foi confirmado, R mais L igual a J. Assim, eu vi alguns comentários que, não confirmou não, nada a ver isso, de repente, sei lá, a filha da Lyanna é a Dany, sei lá. E eu fico pensando, nossa, como pode ser mais evidente que o Jon é aquele bebê assim. O Jon, é claro que o Jon foi aquela criança cujo parto matou, né, sua mãe. Seu pai já tinha morrido antes. Então, dessa forma, se ocorreu alguma espécie de casamento, ou mesmo se o rei legitimou ele antes de sair da Torre da Alegria para ir batalhar o Robert, eu fico imaginando se ele realmente pode ser considerado um herdeiro ao Trono de Ferro agora, porque como a Cersei, ele seria ilegítimo, assim, se a Cersei for filha do Aerys. Na verdade, eles estão no mesmo barco, né, Targaryens ilegítimos, aí os dois seriam pouco habilitados, ou nada habilitados para o trono. Mas se ocorrer um casamento entre a Lyanna e o rei, assim, a poligamia, não é novidade, entre os Targaryen, então isso é bem possível. Resta saber como o Jon vai tomar conhecimento dessa informação, né, já que o Bran, ele parece que vai ter uma dificuldade para chegar até ele, se é que ele chega vivo, né. Eu não digo normalmente que o Bran vai morrer antes de passar essa informação vital para o meu irmão, mas
Sinceramente, depois daquela cena da explosão do septo do Baelor, eu não duvido de mais nada nessa série. Enfim, mas de qualquer forma, o Jon foi aclamar numa cena paralela bem legal com a primeira aclamação do Rei do Norte em tempos mais modernos, né, em Westeros, que aconteceu com o irmão dele, o Robb. Espero que o Jon aprenda com os erros do Robb, né. Enfim, e essa aclamação parece que vai feita de boas com a Sansa, assim, ele se vira, olha pra ela faz tipo, ok, mas depois ela e o Limindinho trocam um olhar. Pergunto se vai ter algum tipo de treta Jon Sansa na próxima temporada. Será que a Sansa vai tentar garantir os seus direitos, que ela julga que foram roubados, influenciada pelo Mindinho? Ou será que o Mindinho ele vai casar com a Sansa, à força ou não, e tentar clamar o trono do norte com base no direito da esposa? Não sabemos, vai ter que acordar a próxima temporada, né? Mas eu acho que aí tem coisa e é só aguardar pra ver. E toda essa treta, ela deve acontecer enquanto Daenerys caminha. Aí, se finalmente ela pegou seus navios, pediu emprestado um dos nascidos de ferro e está indo para Styrian reclamar o que ela julga que é dela. E com ela está o Tyrion como mão da rainha. A rainha reinante Cersei, primeiro de seu nome, estará lutando contra o seu irmão, assassino do pai deles, para manter o seu trono. E eu acho isso muito legal. Eu acho que é realmente drama clássico. Como eu disse antes, Game of Thrones na sua essência. Enfim. E agora? Né? Eu não sei quantas temporadas faltam, né? Eu acho que para fechar legal a história, assim, eu acho que devia ter pelo menos mais 2. Se puder fechar de forma mais legal ainda, assim, desenvolvendo mais, eu acho que 10 ou 11 tá num bom número. Mas eu acho que realmente, como eu já falei, os roteiristas eles estão realmente se caminhando para uma simplificação dos arcos da história. Ou seja, tudo isso que aconteceu, de alguma forma vai se repetir nos livros, embora não da mesma forma. Então, por exemplo, o Tommen, ele deve, na verdade eu acho que ele vai morrer no próximo livro, mas não necessariamente se suicidando. E não necessariamente testemunhando o septo de Baelor explodindo. Talvez, quem sabe, assim, ele só planeje isso e consiga se livrar de outra forma de sua condenação. E a Marjorie, pelo tudo que a gente sabe, ela tá meio que livre, né? Ela tá sob guarda de um dos vassalos do seu pai. Então ela realmente pode escapar só para ser jogada condenada depois, quando a fé puser as mãos nela. Nesse sentido, a morte dela não ia ser igual, né? E talvez o Mace só morrer em batalha, não sei, enfim. São os exemplos das diferenças que podem ocorrer. Mas o que eu tenho certeza é que realmente essa próxima temporada ela vai ser imperdível. Eu li alguma coisa sobre eles estarem pensando em fazer um filme para exibir nos cinemas, né? Eu não sei se essa ideia ainda se sustenta, mas ia ser bem legal ver todas aquelas batalhas cinematográficas em 3D, quem sabe. Enfim, então, só umas rápidas impressões do episódio, eu não podia deixar de falar sobre isso. E a próxima vez que vocês vão me ver, eu juro que eu vou estar postando o vídeo sobre Quentyn. O roteiro já está pronto, é só eu sentar e gravar. O que talvez seja realmente a parte mais difícil, né? Enfim, gente, tchau, tchau.